Olá, meu nome é Mônica Pires, eu sou acadêmica do Centro Universitário Uninter, estou cursando licenciatura em Matemática e esse vídeo é referente ao estágio de observação e prática no ensino médio. Nesta videoaula, nós vamos aprender um pouquinho sobre progressões e sequências. Vamos lá? Nós iniciaremos então a nossa aula falando sobre progressão aritmética, ou PA, e progressão geométrica, ou PG. O que é uma PA e uma PG? Bom, primeiro vamos observar esta sequência aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e infinitamente poderia continuar a nossa sequência. Observem que eu tenho aqui uma PA. Como eu sei que eu tenho uma PA? Pois qualquer termo dessa sequência é resultado de uma soma com o termo anterior. Soma do quê? De uma constante, que é denominada razão da PA. Para ficar mais simples, vamos ler a definição de PA. Sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo anterior com uma constante, que é chamada de razão da PA. Ou seja, para eu descobrir, por exemplo, o quarto termo aqui, que é representado pelo número 4, basta eu somar o termo anterior com a razão da PA, que nesse caso é o número 1. Então, sempre que eu for somando, eu vou ter o próximo termo. 1 mais a razão, que é 1, 2. 2 mais a razão, que é 1, 3. 3 mais a razão, que é 1, 4. E assim sucessivamente. Então, uma PA nada mais é do que uma sequência em que cada termo é igual à soma do termo anterior com uma constante, que é representada pela letra R. Observando esse próximo exemplo aqui, essa próxima sequência, nós temos 2, 4, 6, 8. Perdão, o 6 não aparece nessa sequência, né? Nós temos, e poderia continuar infinitamente esta sequência. Nós temos aqui um exemplo de PG. Como eu sei que é um exemplo de PG? Pois cada termo dessa sequência, a partir do segundo termo, ela é resultado da multiplicação do termo anterior com uma constante. No caso da PG, é representado pela letra Q. E no caso desse exemplo, é o número 2. Então, por exemplo, para eu descobrir que o segundo termo era o 4, bastou eu pegar o termo anterior e multiplicar com a razão. 2 vezes a razão, que é 2, 4. 4 vezes a razão, que é 2, 8. E assim sucessivamente. Agora, como podemos representar uma sequência na linguagem matemática, né, de forma mais formal? Então, a sequência, ela sempre vai aparecer entre parênteses, assim como no exemplo. Deixa eu pôr isso aqui. Sempre entre parênteses, cada termo entre vírgulas, e nós vamos chamar cada termo, vamos representar por A1, A2, A3, etc., até AN. Como é o nome desses termos de cada um? O A1 vai ser o primeiro termo, o A2 vai ser o segundo termo, o A3 vai ser o terceiro termo e o AN o enésimo termo, ok? As sequências, elas podem ser finitas ou infinitas. Aqui eu tenho um exemplo de sequência finita, né? Nós temos os termos aqui e ele acaba aqui, no A5, é o último termo. O 5 é o A1, o 9 é o A2, o 2 é o A3, o 1 é o A4,
o 8 é o A5. E acabou. É uma sequência finita. Aqui eu já tenho um exemplo com os números primos. 2, 3, 5, 7. Colocamos reticências aqui, que significa que essa sequência não tem fim, ou seja, ela é uma sequência infinita. Agora nós vamos falar sobre algumas leis de formação de uma sequência. São basicamente 3 formas. E agora nós vamos ver alguns exemplos de cada uma dessas formas. A primeira lei de formação é que uma sequência ela pode ser definida se você definir o primeiro termo, nesse caso o nosso A1, que é igual a 2, e definir uma regra, nesse caso o AN menos 1 mais 5. Que relaciona o próximo termo da nossa sequência com o termo anterior. Ou seja, o nosso AN, que é o termo que a gente quer descobrir, vai ser igual a AN menos 1, que é o termo anterior, mais 5. Fazendo essa sequência com esta regra, nós temos o primeiro, que é o 2, que já foi informado aqui no exemplo. 2 mais 5, que é o termo anterior mais 5, 7. 7 mais o termo anterior, que é 5, 12. 12 mais o termo anterior, que é 5, 17, e assim por diante. E podemos perceber também que nós tivemos aqui um exemplo de PA, né, que relaciona os termos através de uma soma. Esse exemplo 2, a nossa segunda lei de formação aqui, é o que a gente chama de termo geral de uma sequência. Ou seja, todo e qualquer AN eu posso descobrir através dessa formação aqui, 3 elevado a uma potência, que se refere ao número do termo. Por exemplo, o nosso A1, nós vamos elevar 3 à primeira potência, que é 3. A2, 3 elevado ao quadrado, que é 9. O A3, 3 elevado ao cubo, que dá 27, e assim por diante. Então, nós temos uma sequência aqui formada pelos números 3, 9, 27, 81... e assim por diante. Nesse terceiro exemplo de lei de formação de uma sequência, nós temos sequência dos 5 primeiros ímpares positivos. Ou seja, essa lei de formação nada mais é do que a própria definição escrita. Eu só preciso escrever os 5 primeiros ímpares positivos. Nesse caso, 1, 3, 5, 7 e 9. Percebam que nós fechamos o parênteses no 9, então ela é uma sequência finita. Aqui poderia ser outra definição, por exemplo, os 5 primeiros números primos, ou os 5 primeiros pares positivos. Então, basta analisar a definição escrita. Bom, agora nós vamos ver alguns exercícios de sequências. Esse primeiro exercício, ele nos dá um termo geral, né? Então, todo AN vai ter essa formação aqui, N sobre N mais 1. Ou seja, em todo lugar onde aparece N, eu vou substituir pelo número do termo. Por exemplo, o nosso A1, 1 é o número do termo, a posição do nosso termo. Então, aqui, 1 eu vou colocar no lugar do N. 1 sobre 1 mais 1, que é o valor do termo no lugar do N, que dá meio. O nosso A2 vai ficar 2 sobre 2 mais 1, que fica 2 terços. O A3,
3 sobre 3 mais 1, que é igual a 3 quartos. O nosso A4 fica igual a 4 sobre 4 mais 1, que é igual a 4 quintos. Formando a nossa sequência aqui, o primeiro termo, o nosso A1, meio, o segundo termo, 2 terços, o terceiro termo, 3 quartos, o quarto termo, 4 quintos, e assim por diante. Nesse segundo exercício, nós temos o nosso termo geral, que é AN igual 2 multiplicado por 5 elevado a N menos 1. Detalhe, neste exercício só está pedindo o quarto termo, então eu não preciso montar uma sequência, eu só vou descobrir o quarto termo. Neste caso, eu vou substituir o N pelo termo que eu quero achar, poderia ser qualquer termo. Então, aqui, A4 igual a 2 vezes 5 elevado a 4, que é onde era o meu N, que eu substituí, menos 1. Então, fica A4 igual a 2 multiplicado por 5 ao cubo. A4 igual a 2 vezes 125. O nosso A4, então, é 250. E eu respondi o que o meu exercício pediu. Bom, eu espero que as explicações tenham ficado de fácil entendimento e até uma próxima!